Fala galerinha, professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse lindo conhecimento que é a geografia. E hoje nós vamos fechar aí com chave de ouro uma temática muito importante que costumeiramente é cobrada em provas, tá certo? Que nós já falamos na aula teórica, tá? Vamos hoje responder algumas questões sobre essa temática tão importante que foi a Guerra Fria e a Era Bipolar. Tá certo? Que inclusive hoje, né, nós temos aí, eu citei na aula teórica, as tensões entre Estados Unidos e Rússia, né, ali pela região da Ucrânia, né, e a gente sabe que o fruto, muitas vezes, dessa rivalidade entre Estados Unidos e Rússia vem do contexto da Guerra Fria, quando a Rússia fazia parte, né, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a famosa União Soviética, tá bom? Sempre lembrando, antes da gente começar, que essa aula e outras, inclusive a aula teórica, que vai embasar a resolução dessas atividades, estão disponíveis para ti na plataforma Gonçalves Dias. Estamos onde, Marcos? Estamos lá no YouTube, estamos no Instagram, estamos também nos podcasts, tá, da Rádio Timbira, e é claro, além de estar na televisão. Então estamos aí em todas as mídias para te ajudar a alcançar os teus objetivos. Então, já sabem, né? Nos procura lá. Plataforma Gonçalves Dias. Valeu? Tô te esperando lá. Então, sem mais delongas, tá? Dá aquela respirada legal, oxigênio o teu cérebro e vamos para cima dessas questões, porque tem muito sucesso aqui. Beleza. Olha aí, ó. Questão do Enem. Tô te falando que essa temática ela é sempre cobrada. O Enem aborda ela, tá certo? Diz o seguinte, essa questão. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história desse período foi reunida sobre um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética, texto aí de Erich Hobsbawm, né, um dos maiores historiadores que esse mundo já viu. E aí ele te pergunta, né? O período citado no texto e conhecido como Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que houve o quê? Tá? Vamos relembrar, galera, né? Dar aquela relembrada importante. O que foi a Guerra Fria? Foi um conflito político e ideológico, ou seja, no campo da política, mas principalmente no campo das ideias, tá certo? Entre duas nações que saíram ali da Segunda Guerra Mundial como grandes vencedoras, tá? E que iriam agora disputar a hegemonia do mundo, ou seja, quem iria de fato mandar no mundo. De um lado, tu tinha os Estados Unidos e do outro lado, tu tinha a União Soviética. E o mais importante de tudo, galera, esses dois países eles tinham forças antagônicas também em relação aos seus sistemas políticos e econômicos. Os Estados Unidos buscando a expansão do sistema capitalista e a União Soviética buscando a expansão do sistema socialista. Tá certo? Um outro ponto que a gente não pode deixar de frisar, tá certo, é por que é chamado de Guerra Fria. Ora, como eu te disse, foi um conflito muito mais de ideias. Por quê? Porque essas nações, e o próprio texto ele te fala, né, após a utilização das bombas de Hiroshima e Nagasaki, das bombas atômicas, um conflito entre essas duas nações poderia colocar em risco a própria existência do mundo. Né? Surge uma teoria nesse contexto chamada de teoria de mútua destruição, ou seja, a utilização de armas atômicas por parte dos Estados Unidos ou da União Soviética entre eles poderia colocar o mundo em sério risco. Então, entrar em conflito direto era muito arriscado. Então era a forma de duelar era no campo da ideia, mostrando que eu sou mais forte do que meu adversário e principalmente que o meu sistema é melhor do que o sistema do adversário. Bacana? Então, relembrando isso, vamos para as alternativas. Né? Então, o período citado no texto e conhecido como Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico que houve. Letra A. Corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionadas na Primeira Guerra Mundial. Existia, de fato, uma corrida armamentista, mas não era sobre essas potências imperialistas que foram ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Começou acertando, mas depois errou. Alternativa errada.
Letra B. Foi o momento ali onde houve o domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Não existia essa divisão norte e sul, galera, tá? Quando nós falamos aí sobre a questão da Guerra Fria, nós vamos ter principalmente a parte, né, ocidental, que vai ser de maioria capitalista, e nós vamos ter ali a parte principalmente da Europa Oriental sobre ali a orientação socialista. Então não tinha essa questão de sul socialista, norte capitalista, tá certo? Na realidade, só te lembrando, essa divisão norte-sul, na realidade, ela vai levar em conta, principalmente após a Guerra Fria, né, os países do norte seriam os países desenvolvidos e os países do sul, os países subdesenvolvidos ou emergentes, com exceção da Austrália, tá certo? Letra C. Foi o período em que houve um choque ideológico entre a Alemanha nazista, a União Soviética e stalinista durante os anos 30? Não tem nada a ver, tá certo? Sobre esse conflito ali, né, entre a Alemanha nazista e a União Soviética nos anos 30, tá certo? Então, galera, né, por exclusão, qual é o nosso gabarito? O que foi que define essa Guerra Fria? Foi o constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética. Bacana, né? Olha que questão legal. Respira. Bora evoluir que tem mais coisa. Olha essa questão também de vestibular, do IFC. Ela diz o seguinte: disputando áreas de influência em várias regiões do mundo, soviéticos e estadunidenses geraram um período de graves tensões políticas que ficou conhecido como Guerra Fria. Certo? Entre os principais alvos dos governos dos Estados Unidos e da União Soviética, nesse período, estavam os países subdesenvolvidos. Como eram então as chamadas nações mais pobres da América Latina, da Ásia e da África. O período marcado por guerras em algumas regiões do planeta, alianças militares supranacionais, corrida militar nuclear armamentista e a corrida espacial. Todos esses aí elementos, né, da Guerra Fria. E ele te pergunta, né, sobre a Guerra Fria, assinale as seguintes afirmativas enquanto verdadeiras ou falsas. Antes da gente ler essas alternativas, eu quero te lembrar uma coisa importante. Quando a gente fala de Guerra Fria, não houve de fato um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Mas isso não significa dizer que não houveram conflitos decorrentes dessa rivalidade. Sim, a gente pode citar como, por exemplo, a Guerra da Coreia. Coreia hoje, galera, que existe Coreia do Norte e Coreia do Sul, dois países, na realidade era um só país, tá? Coreia. Houve um conflito de 1950 a 53 que levou à separação desse país. Nós tivemos, por exemplo, a Guerra do Vietnã também, né, embasada nesse contexto. Então a gente não pode chegar e dizer que a Guerra Fria ela só ocorreu no campo das ideias. Em algumas regiões do planeta ocorreu o conflito direto motivado por essa rivalidade. Bacana? Então bora para as alternativas. Olha o que a primeira te diz. A Guerra da Coreia, de 1950 a 53, determinou a seguinte divisão: Coreia do Norte socialista e Coreia do Sul capitalista. Isso aqui, galera, tá verdade. Eu acabei de te falar sobre isso, né? Uma das consequências aí decorrentes da Guerra Fria foi a Guerra da Coreia, que era um só país e foi dividido em dois. Coreia do Norte socialista, que hoje aí chama muita atenção, né, com o regime aí do Kim Jong-un, e a Coreia do Sul de orientação capitalista. Bacana? Segundo, os Estados Unidos foram os primeiros a produzir e utilizar as armas nucleares. Isso também está correto, né, galera? Os Estados Unidos, aí, principalmente na sua utilização, né? Nós temos as famosas bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Que ocorreram aí os ataques nucleares em 1945 no território japonês, né? Que deram início aí a uma nova fase de conflito, né? De utilização de armas atômicas e de armas que poderiam aí destruir não apenas regiões, mas poderiam destruir cidades e até países e dar continuidade à destruição através do processo da radioatividade. Então, isso de fato é correto, galera, tá certo? Terceiro, a corrida espacial foi marcada pelo pioneirismo soviético. A União Soviética foi o primeiro país a lançar um satélite artificial denominado de Sputnik. Galera, quando a gente fala sobre Guerra Fria, um dos principais elementos que mais chama a atenção de fato é a corrida espacial, porque ela era muito simbólica. Como assim, Marcos? Era você levar o homem a uma perspectiva não antes imaginada. Imagina você levar o ser humano para fora do planeta. E, de fato, a União Soviética e os Estados Unidos vão ter uma grande rivalidade nesse contexto, né? E quem vai dar os primeiros passos aí é, de fato, a União Soviética, tá certo? Mandando, por exemplo, o primeiro homem, tá certo, para fora da Terra, que é, no caso, Yuri Gagarin. Antes de Yuri Gagarin, já tinham mandado também, né, um primeiro ser vivo, que foi uma cadela chamada Laika. Então, quem, de fato,
dá início, né, dá o pioneirismo é a União Soviética. Depois os Estados Unidos, né, com ali, no caso, o projeto Apollo 11, manda, né, um homem à Lua, tá certo? Isso é verdade. Mas só quero te frisar uma coisa muito importante, tá? A corrida espacial, além de ser simbólica, ela também tinha uma questão militar, tá certo? Essa exploração, principalmente da nossa órbita, foi muito importante para o desenvolvimento de satélites com o intuito de espionagem, tá certo? Então, de ver o que o rival estava fazendo. Tecnologias essas que, a posterior, vão ser aí jogadas para a sociedade. Então, hoje tu tem tecnologias como, por exemplo, GPS, tá certo? Que te dá posicionamento em nível específico, né, de latitude, longitude, só é possível graças a essa evolução de satélites que vai ser ali conquistada e disputada no contexto da Guerra Fria. A internet, por exemplo, também vai surgir nesse contexto, né, de disputa militar, tá certo, no campo da Guerra Fria. Bacana? Então, alternativa correta. Quarta alternativa, olha o que ela te diz. No período da Guerra Fria, surgiu a internet, que no início era restrita aos militares estadunidenses. Eu acabei de citar isso, né, galera? Isso aqui está correto, galera, tá? O sistema de internet, abre aspas, ele foi criado no primeiro momento para facilitar a comunicação entre quartéis militares dos Estados Unidos, tá certo? Principalmente na velocidade da informação. Lembra que nós estamos em um período de grande espionagem, de rivalidade. Então, tu tem ali de um lado, acontece alguma coisa, movimentação, por exemplo, da União Soviética, né? Era importante você comunicar logo os quartéis generais. Então a internet surge nesse contexto. É claro, principalmente a partir da década de 80, né, quando a Guerra Fria já começa a demonstrar ali sinais de que vai acabar, muitas dessas tecnologias são jogadas para o mercado consumidor, né? Posso te dizer outra tecnologia, por exemplo, micro-ondas, por exemplo, tá, galera? Foi desenvolvido também nessa época. Então aqui é verdadeira, verdade, verdade. E a quinta, durante a Guerra Fria, ocorreu a Guerra do Vietnã, certo? Certo. Os Estados Unidos, contando com o apoio do Vietnã do Sul, em 1975, conseguiram unificar o país por meio do socialismo, criando a República Democrática do Vietnã. Ora, galera, eu acabei de te falar, os Estados Unidos estavam buscando expandir o sistema capitalista. Quem buscava consolidar e expandir o sistema socialista era a União Soviética. Então essa alternativa aqui ela está errada, galera. Tá? O objetivo dos Estados Unidos não era unificar o socialismo no Vietnã, mas sim o sistema capitalista. Belezinha, Guerra do Vietnã. Aí que os Estados Unidos, inclusive, né, saíram, não conseguiram êxito no seu objetivo e saíram, né, do Vietnã em 1975. Bacana? Questão legal, né? Então, ó, respirou e bora para frente. Essa terceira questão ela é muito legal, galera. Olha o que ela te diz. Na última Copa do Mundo, nos surpreendemos com a declaração do técnico da seleção alemã, Jürgen Klinsmann, diante da possibilidade da Alemanha ganhar aquela Copa e ser tetracampeã. Eita, 7-1, hein? Na verdade, a Alemanha estaria ganhando seu primeiro título de Copa do Mundo, afirmou Jürgen Klinsmann. Assinale a opção que explica corretamente a afirmação do técnico alemão. Professor, não entendi. A Alemanha ela não é 4 vezes campeã do mundo, né? Inclusive nós sabemos bem disso, né? 7-1 aí na cabeça. Mas por que ele está dizendo que a Alemanha seria ali, né? Seria o primeiro título da Alemanha? Por que, galera? O que é a Alemanha? A Alemanha vai ser um dos principais aí focos, né, da Guerra Fria. Principalmente na reorganização do território alemão, nós vamos ter a Alemanha sendo dividida em dois países. A Alemanha ocidental, de orientação capitalista, e a Alemanha oriental, né, de orientação socialista. A Alemanha ela vai ser dividida a partir de quando, Marcos? Vai ser dividida principalmente ali, galera, né, no final ali da década de 40. Tá certo? E o primeiro título mundial da Alemanha vai acontecer em 1954, mas não a Alemanha toda, mas apenas a Alemanha ocidental, galera, tá certo? Existiram Copas do Mundo, já existiu até jogo, tá certo? Da Alemanha ocidental contra a Alemanha oriental. Se a gente for olhar os títulos da seleção alemã, 1954, Alemanha ocidental. 1974, Alemanha ocidental. 1990, tá certo? A Alemanha ainda ocidental. A Alemanha ela vai se reunificar nesse ano, virando Alemanha única, desaparece a Alemanha oriental socialista, mas foi depois da Copa do Mundo. Então é por isso que Jürgen Klinsmann ele afirmou que o tetracampeonato seria o primeiro título da seleção alemã enquanto país unificado. Deu para entender agora? Que vai ser em 2014. Eita, 7-1, hein? Mas vamos lá.
Então, agora fica fácil, né? Então vamos só relembrar. Assinale a opção que explica corretamente a afirmação do técnico Jürgen Klinsmann. Acabei de explicar, né? Então, letra A. A Alemanha unificada, vencedora de 3 Copas Mundiais, não teve reconhecida sua condição de nação porque na época das vitórias estava ocupada pelas forças da OTAN, não tem nada a ver. Quando a Alemanha ela foi 3 vezes campeã mundial, 54, 74 e 90, ainda era sobre ordem da Alemanha ocidental capitalista. Então ela não estava unificada. Isso está errado. Letra B. Os títulos mundiais ganhos pela Alemanha no período da Guerra Fria foram atribuídos apenas à parte oriental. Não, galera, lembra? A Alemanha ocidental capitalista, essa foi campeã. A Alemanha oriental era socialista. Então isso aqui é falso, galera, tá? Letra C. A Alemanha Ocidental ganhou apenas 2 dos 3 títulos. O outro título foi ganho pela parte oriental, ocupada pelas forças soviéticas. Errado também, galera. Os 3 títulos foram ganhos pela Alemanha Ocidental. 54, 74 e 90. Tá certo? Após no ano de 90, a Alemanha ela vai ser unificada novamente. Então, galera, né? O nosso gabarito, por exclusão, vai ser a letra D. A Alemanha, derrotada na Segunda Guerra Mundial, teve o seu território dividido em 2 partes, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E apenas a Ocidental foi vitoriosa nas 3 Copas Mundiais. Isso aqui, galera, é correto. Vê que questão bacana, né? Que envolve Guerra Fria, futebol e 7-1, né? Tirando a parte do 7-1 não é tão legal. Mas vivemos e aprendemos. Vamos evoluir que tem mais coisa legal. Quarta questão. Essa questão é muito importante, esse plano também, galera, tá? Diz o seguinte: o Plano Marshall foi uma das ações do governo norte-americano motivadas pela rivalidade na Guerra Fria. Esse plano propõe o quê? Gente, vamos lá. Como eu já te disse, a Guerra Fria vai ser um conflito político e ideológico, ou seja, eu tinha que mostrar que o meu sistema era mais forte do que o outro. E nós vamos ter como consequência disso variadas ações no campo militar, como, por exemplo, o surgimento da OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que tinha o objetivo, por exemplo, de proteger os países capitalistas. Do lado soviético, nós tínhamos, por exemplo, o Pacto de Varsóvia, certo? Que numa possível intervenção capitalista no território socialista, o Pacto de Varsóvia era, né, chamado para poder ali proteger. No campo tecnológico, eu já te falei da corrida espacial, né, Estados Unidos e União Soviética disputando levar o homem a perspectivas não anti-imaginadas, tá certo? E no campo econômico, galera, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão criar pacotes econômicos com o intuito de ajudar os países que, principalmente, que foram destruídos ali pela Segunda Guerra Mundial. Qual era a contrapartida? Eu te dou esse dinheiro, eu te ajudo a te reconstruir, mas tu vai ter que ficar do meu lado na Guerra Fria. Principalmente impedindo a expansão do sistema oposto. No caso dos Estados Unidos, foi proposto o chamado Plano Marshall, tá certo? Que foi um plano econômico que buscou ali reconstruir, refinanciar, né, emprestar dinheiro para que as nações europeias, principalmente as mais atingidas pela Segunda Guerra Mundial, se reconstruíssem. Tá certo? Do lado da União Soviética foi criado o Comecon, galera, tá certo? Onde a União Soviética ajudava financeiramente os países de orientação socialista, tá? Mas no caso da nossa questão aqui, ele pergunta sobre o Plano Marshall, né? E o que esse plano ele propunha? Letra A, ele propunha o financiamento da reconstrução dos países europeus destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Isso aqui está correto, né, galera? O nosso gabarito é a letra A. Bora ver o erro das outras. Letra B, a realização de golpes militares no sul da Europa? Não. Letra C, o envio de espiões para executar as lideranças de esquerda da Europa Ocidental? Também não. E a letra D, a imposição de embargos para os países da Europa? Muito menos. Bacana? E para a gente finalizar aí com chave de ouro, tá certo? Quais fatos são considerados como o fim da Guerra Fria? Relembrando, galera, tá? Que a Guerra Fria ela vai ter o seu fim, né, específico em data, no dia 25 de dezembro de 1991, quando a Rússia, né, então onde se localizava a capital Moscou, decide sair, deixar de fazer parte da União Soviética. Mas sabemos que a Guerra Fria ela já vinha demonstrando sinais que iria acabar pela crise soviética. E nós temos aí 2 elementos, 2 fatos importantes que vão caracterizar o final da Guerra Fria.
Um deles eu já te citei, que foi a saída da Rússia da União Soviética, mas o primeiro deles vai acontecer em 89, galera, que é a queda do símbolo físico da Guerra Fria. Qual é o símbolo físico da Guerra Fria, Marcos? O famoso Muro de Berlim, galera, tá? Em 1989, o Muro de Berlim ele é derrubado, tá certo? Então nós temos aí a queda do Muro de Berlim em 89 e o final da União Soviética em 91. Esses são os dois eventos que vão considerar o final da Guerra Fria. Então, galera, valeu!